Olá, amigos! Momento para a gente abrir um pouquinho para a transparência e fazer um balanço de 2019. Comecei o ano na presidência da Credem e aqui à frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a gente recebeu diversos embaixadores e também chefes, representantes dos seus estados, no total de 44. Por que é importante conversar com essas pessoas? Porque elas são as autoridades que vão levar para os seus chefes de estado, lá para os seus países, para o seu presidente, para o seu chanceler, para o seu primeiro-ministro, qual que é o cenário brasileiro, o que a gente está pensando, como é que ocorreu essa mudança toda em 2018, com a eleição do Jair Bolsonaro, como é que a gente está acabando esse foco de Venezuela, Cuba, Foro de São Paulo e tentando abrir os canais e as comunicações com parcerias e com países que de fato possam acrescentar de alguma maneira algo positivo para o Brasil. Então, nesse sentido, quando você tem contato com essas autoridades, é uma excelente oportunidade, por exemplo, para você desfazer as fake news sobre a Amazônia, para você explicar que em 2016 não ocorreu o golpe, mas sim um processo constitucional de impeachment, que o Lula não é uma pessoa que é um preso político, mas sim um ladrão condenado pela justiça, que tem mais de uma dezena de outros processos para responder. Você abre aqui para o livre mercado, com o interesse de que outras empresas venham a se instalar no Brasil para que aqui gerem empregos, acordos anti-bitributação para estreitar relações, enfim, uma gama de assuntos que serve para esclarecer ao mundo lá fora que o Brasil realmente mudou e segue mudando. Nessa linha de economia liberal, nós aprovamos aqui na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a chamada Credem, 2 acordos anti-bitributação, com Emirados Árabes e com Singapura. Isso aí facilita os investimentos de lado a lado e acaba por não punir aquele empreendedor com ele pagando tributo aqui no Brasil e lá nos Emirados ou em Singapura. Isso é um grande passo, são acordos que têm virado tendências internacionais e a gente passa a escolher também com quem que a gente quer se aproximar. Certamente Singapura e Emirados Árabes são países referências na área de educação e de tecnologia. Então esses acordos eu acho que serão muito bem-vindos para engrandecer o nosso Brasil. Ainda no âmbito internacional, tive a oportunidade de fazer várias viagens na delegação do presidente Jair Bolsonaro, me posicionando como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Isso é importante por quê? Porque quando o presidente Bolsonaro assina qualquer tipo de acordo internacional, depois esse acordo vem aqui para o Congresso. Ele passa pela nossa comissão para que, após aprovado pelo Congresso, ele de fato passe a surtir os efeitos. Então eu tive contatos com o presidente americano Donald Trump, bilaterais com Shinzo Abe do Japão, fui recebido na Hungria pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, falei com Sheikh Tarnoum no Emirados Árabes Unidos, tive também junto por um breve momento na Itália com o Salvini, que é o líder da direita italiana, e diversos outros chefes de Estado, como Macri, Pinheira, Ivan Duque da Colômbia. Enfim, circulando nesse território, você tem a oportunidade de conversar e ver também o que os outros países esperam do Brasil, o que eles estão pensando sobre temas internacionais, e aí a gente consegue traçar e determinar as políticas brasileiras. Obviamente, sob o comando do nosso chanceler Ernesto Araújo, que tem dado uma guinada de 180 graus na política internacional brasileira. É só você ver, ano passado, a gente votou aqui na Câmara dos Deputados para pagar uma dívida com relação à Venezuela. Nós ficamos na posição, de certa forma, de fiador da Venezuela e acabamos pagando pelo calote venezuelano em torno de R$1 bilhão. E é esse país que a gente não quer mais. A gente não quer mais empréstimos do BNDES de maneira secreta para a construção de Porto de Mariel em Cuba pelo Odebrecht, metrô em Caracas, na Venezuela, hidrelétrica na Nicarágua, vários outros acordos espúrios, perdão da dívida de países africanos, enquanto que aqui no Brasil a gente tem muita necessidade. Então, se nós quisermos melhorar a vida dos brasileiros, a gente tem que vir primeiro, e não esses países vizinhos que apenas por pensarem de maneira ideologicamente igual aos governos petistas anteriores, foram beneficiados com dinheiro do BNDES, que no final das contas é dinheiro do nosso bolso, dos nossos tributos também. E esse ano foi marcado também pela vinda da maior autoridade de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que pela primeira vez, desde a independência de Israel em 1948,
pisou em solo brasileiro. E ele veio aqui exatamente para acompanhar no dia 1º de janeiro a posse do presidente Jair Bolsonaro, o que é um gesto sensacional. E ao contrário do que muitos poderiam pensar, o premier Benjamin Netanyahu foi muito bem recebido aqui no Brasil. Inclusive, parecia até um rockstar. Quando aparecia para o público, era ovacionado, era aplaudido, era elogiado. Passou por praias do Rio de Janeiro, como a de Ipanema, chegou a bater uma bolinha com os cariocas. Então tudo aquilo que a gente vê na TV, que só mostra Israel reagindo aos ataques, acabou não surtindo efeito na tentativa de denegrir a imagem de Israel. Os israelenses são um povo amigo dos brasileiros e sempre estiveram de braços abertos para nós. O Brasil que está fazendo agora é apenas aproveitando essa oportunidade. E sim, existe uma interação, uma química entre o presidente Jair Bolsonaro e Benjamin Netanyahu. E dessa maneira, a gente tem aproveitado para fazer acordos na área tecnológica, na área de defesa e, quem sabe, futuramente até em outras áreas como a satelitária. Essa aproximação com Israel, ela deu até margem para que uma comitiva da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional fosse visitar Israel. Essa visita ocorreu em dezembro, não foi só para Israel, também foi para o país árabe, o Emirados Árabes Unidos. Eu, juntamente com os deputados Hildo Rocha, Fábio Ramalho, José Rocha, Léo Moraes e Coronel Armando, estivemos visitando esses dois países. E a gente pôde ver de perto o quanto que Israel é um país amigo do Brasil e o quanto eles estão de braços abertos oferecendo as suas tecnologias. Israel confia muito nos seus parceiros e certamente o Brasil hoje em dia é visto como um parceiro de Israel. Na sequência dessa viagem, fui sozinho como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a outros 3 países do Oriente Médio, países árabes, Omã, Bahrein e Kuwait. Todos eles países que têm uma qualidade de vida invejável, né? As ruas são asfaltadas, não existe pichação na rua, o povo é muito bem educado, tudo é muito limpinho no espaço público e lá a gente pôde ver o prestígio que o Brasil tem. A nossa cara lá fora ela já começa a ser mudada. As autoridades que nos recebem, elas nos recebem não mais sobre o manto da desconfiança, mas já recebem o Brasil com notícias boas, como a redução de 22% no número de homicídios, o crescimento superior a 1% esse ano, que pode parecer pouca coisa, mas já é melhor do que o aumento no número de desempregados que a gente estava experimentando durante as gestões petistas. Então, Brasil, essa nova imagem, essa nossa cara que a gente está tendo, já está chegando lá no exterior. E com essa cara chegando lá, a gente vai aproveitar também essas oportunidades para trazer mais dinheiro e mais trabalhos aqui para o nosso país. Não à toa, retornando do recesso parlamentar na Indonésia, parei para ter um compromisso de trabalho onde eu recebi um cheque de mais de 30 bilhões de reais da empresa Paper Excellence, o que demonstra o quanto que uma empresa quer investir no Brasil. E a geração disso, certamente, vai ser muito benéfica para a população brasileira, porque quando eles colocam esse dinheiro aqui, isso significa geração de milhares de empregos. O acordo mais sensível analisado dentro da Credem esse ano, certamente, foi o Acordo de Alcântara. Esse acordo, ele visa dar condições para o uso comercial dessa base que fica na cidade de Alcântara, no Maranhão. Muita discussão com relação aos quilombolas que moram naquela área. Mas a única possibilidade desses quilombolas saírem da condição de miserabilidade ou de pobreza que se encontram é colocando adiante esse centro de lançamento de Alcântara. É copiando o que ocorreu na Guiana Francesa, na cidade de Kourou, que hoje tem a maior renda per capita da América Latina. Lá em Kourou, na Guiana Francesa, também tem um centro de lançamento aeroespacial. E os quilombolas que antes estavam ali seguem naquela região. Só que agora, um dinheiro no bolso, um nível de conforto sensacional e certamente um benefício para toda a sociedade. É isso que a gente quer trazer para Alcântara. E Alcântara tem diversos benefícios que nos colocam à frente de qualquer outra base no mundo inteiro. Pela proximidade com a linha do Equador, os lançamentos de Alcântara reduzem em 30% os gastos com combustível. E quando você reduz o gasto com combustível, significa que o foguete ele fica mais fino, ele pode acomodar mais satélites em cada lançamento. Isso barateia o satélite. Além disso, Alcântara tem uma proximidade com o mar, é cidade litorânea. Pode ser feito ali um porto e chegar pesados materiais para lançamento de diversas áreas do mundo. Só para vocês terem uma noção, com o encaminhamento do acordo aqui dentro do Congresso e as pessoas já sentindo que ele seria aprovado, o centro de lançamento lá de Alcântara começou a receber pedidos de empresa internacional para já meio que ver datas para fazerem os seus lançamentos.
Alcântara, vale dizer também que é a cidade que tem vários, centenas de dias por ano com sol. Ou seja, não tem aquele tempo nublado, dificilmente você vai ter uma chuva torrencial. E isso daí também é um facilitador, porque dá mais opções durante o ano para que sejam feitos os lançamentos. E o acordo entre Brasil e os Estados Unidos nada mais fala do que o Brasil se comprometer em preservar os segredos industriais dos foguetes que vão ser lançados dali. E 80% de tudo que é lançado para o exterior é componente norte-americano. Então, se a gente quiser lançar, vamos supor, um componente, um satélite, vamos assim dizer, da Dinamarca, muito provavelmente esse produto que está vindo da Dinamarca, ele tem um componente americano. E para que seja possível esse lançamento, a gente tem que ter esse acordo, que é o nosso compromisso ético com os Estados Unidos de que aquele segredo não será violado. É só você lembrar que na Fórmula 1, quando você vai no box da Ferrari, você não consegue ver tudo o que acontece ali dentro. Existe uma areazinha reservada. E naquela área ali só pode entrar quem a Ferrari diz que pode entrar. E de maneira nenhuma a gente entende que isso daí é contra a nossa soberania. Contra a nossa soberania é não permitir lançamento de Alcântara. É submetendo os nossos satélites a outros países como a Guiana Francesa. E se Deus quiser, a partir do ano que vem, a gente vai parar de pedir amém para outros países e fazer nós mesmos os nossos lançamentos para lançar os nossos satélites e dar, por exemplo, mais internet para o Brasil, mais segurança e melhorar a vida de todos os brasileiros. E o trâmite dentro da Credem, essa presidência ainda foi muito democrática. Ouvi argumentos contrários, segurei a votação, final de junho, começo de julho, me comprometi a fazer 2 audiências públicas, em que pese já terem sido feitas outras, não só na Credem, mas na CDH, e quem é da legislatura anterior, quase todos os deputados já tiveram a oportunidade de ir visitar o centro de lançamento de Alcântara em loco, mas ainda assim, demonstrando a boa vontade dessa presidência, o seu compromisso com os valores democráticos e éticos, permitir 2 audiências públicas antes de analisar o acordo e ainda dei o tempo do recesso parlamentar para que os deputados o estudassem. Infelizmente, ainda houve oposição, houve tentativas de obstrução, nem todos se comprometeram com esse acordo. No plenário, o PT chegou a interpor questões de ordem, o que atrasou o procedimento de aprovação do acordo de Alcântara, mas no final nós saímos vitoriosos. E graças a Deus agora, pessoas humildes daquela região, se Deus quiser, terão a oportunidade de galgar espaços maiores dentro de classes sociais, espaços melhores no seu nível de conforto, e é isso que a gente quer. A gente quer preservar você aí na ponta brasileiro. Na área da segurança, colocamos adiante alguns projetos dentro das comissões e também advoguei aqui dentro do parlamento a favor do projeto anticrime do ministro da Justiça, senhor Sérgio Moro. Não conseguimos passar tudo, mas já ocorreram alguns avanços ali. Infelizmente, a prisão em segunda instância não conseguiu ser contemplada, mas pioramos a progressão de regime para infratores, ou seja, aquele bandido ele vai ficar mais tempo preso antes de retornar para a sociedade. Também conseguimos reduzir o número de saidões, o aumento de 30 para 40 anos a pena máxima. Agora, uma garantia jurídica para o policial se infiltrar em organizações criminosas, trabalhando como infiltrado. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter em mente que um bandido que fique mais tempo preso, isso não é sinônimo de maldade da sociedade, isso é sinônimo de justiça. Muitas das vezes, quando a polícia pega em flagrante um criminoso, ele tem aquela ficha corrida que dá a volta no quarteirão. E se você analisar essa ficha corrida dele, só vai haver um momento em que ele não cometeu o crime, que é exatamente o momento em que ele esteve preso. Então não caia nessa balela falando que a universidade do crime é a prisão e etc, que prender não adianta. Eu sei que o que não adianta é deixar o estuprador solto em sociedade, estuprando mais mulheres. É deixar o assassino em sociedade, matando mais pessoas. E de uma vez por todas, acabar com essa política falida de ressocialização que tenta criar um trabalho, que tenta ensinar um ofício para aquela pessoa, como se ela estivesse presa porque não teve a oportunidade de aprender uma profissão anteriormente. O bandido que mata você por conta de um celular e sai sorrindo da delegacia, o problema dele não é trabalhar. Quem quer faz, quem quer corre atrás. Ele tem um problema sim, de valores, deturpação mental. É por isso que muitas das vezes os programas que têm maior sucesso na retirada de criminosos da vida do crime são os da igreja. Por quê?
porque a igreja coloca valores cristãos na cabeça das pessoas. Eu falei cristãos, mas tem várias outras religiões também. Porque a igreja faz com que a pessoa tenha remorso daquele crime que ele cometeu. Então, quando ele sai da prisão, ele automaticamente ele acaba não voltando para a vida do crime, porque ele sabe que aquilo dali é errado. Esse ano no Congresso também foi marcado pela CPMI da fake news. A gente viu ali uma deliberada perseguição aos conservadores. Todos aqueles que trabalhavam no governo e foram exonerados, como Joyce Hoffmann, General Santos Cruz e até mesmo Alexandre Frota, tiveram espaço para abertamente falar contra o governo Bolsonaro. Inclusive muitas mentiras. O próprio deputado Alexandre Frota, o qual eu estive presente durante parte do seu depoimento, ele propagou uma fake news, colocando um cartaz com um tweet do professor Olavo, que na verdade não era do professor Olavo. Então não passou de um circo essa CPMI da fake news. Preferi não estar presente em outros depoimentos para não criar alarde e dar ampla divulgação, mas todos aqueles, mais uma vez, que são contra os princípios conservadores ou contra o governo Bolsonaro, tiveram ali o seu espaço para falar, inclusive, muita besteira. Em uma das minhas falas na comissão, coloquei ali a nossa defesa pela liberdade de expressão. Se quisermos uma internet livre, é porque essa internet ela não pode ser controlada. A partir do momento que alguém vai conseguir te bloquear, tirar os seus posts ou fazer outro tipo de coisa nesse sentido, você, na verdade, vai passar a ter um censor das redes sociais. E é só a gente parar para pensar. A gente tem a CPMI da fake news, né? Por que a gente não tem a CPMI da Uni, a CPI de outros, né, casos notórios que tivemos de suspeita de corrupção? É porque a esquerda ela domina as universidades, ela domina os sindicatos, ela domina várias áreas da sociedade, mas não domina a internet. Então, para eles compensa tentar dizer que na internet são robôs que trabalham a favor do Bolsonaro, enfim, aquele terceiro turno de quem não aceitou ainda o resultado da campanha eleitoral de 2018, vitoriosa do Jair Bolsonaro. Aproveito aqui também para deixar bem clara a minha posição num dos temas mais polêmicos do final do ano, que é com relação ao fundo eleitoral. Sempre fui contra o fundão. Todas as vezes que eu tive a oportunidade, me manifestei e votei contra essa medida. E a gente tem diversas outras áreas, diversas outras prioridades, e não pode o Congresso Nacional ter essa desarmonia com a sociedade. Se falta dinheiro para a saúde e para a educação, certamente a gente não pode aumentar o fundão. Em 2019, também tive a oportunidade de ter o meu nome indicado para ser embaixador nos Estados Unidos. Fiquei muito feliz quando o meu agrimã, que é um documento praxe enviado para o país de destino, foi aceito pelos norte-americanos, inclusive com uma fala do presidente Donald Trump a meu favor, tecendo elogios. Fiquei muito lisonjeado, mas depois de algum período de amadurecimento, conversando com pessoas próximas, ouvindo também o meu eleitorado, que no começo tinha muita gente contra, mas no final acabou ficando meio que no meio a meio, eu acabei refletindo e preferi ficar aqui no Brasil do que ir lá para os Estados Unidos. Inclusive, um dos senadores que eu falei logo antes de fazer o discurso falando dessa questão da embaixada, ele causou estranheza nele, porque ele perguntou: olha, Eduardo, agora aqui que você tem a maioria dos senadores, está tudo certinho, tudo encaminhado, você vai ser sabatinado, agora você não quer mais? Enfim, foi uma decisão muito difícil, mas eu espero que tenha sido uma decisão acertada. Sei que teria um papel muito importante para desenvolver nos Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump falou no seu desejo de fazer um acordo de livre comércio com o Brasil, a exemplo do que o Mercosul acabou de fazer com a União Europeia, dentre outras áreas, como cooperação militar e etc. A gente ficaria muito feliz de desenvolver esse papel, mas a minha grande votação e ouvindo essas pessoas que estão perto de mim, ainda que não tenha sido de maneira unânime, eu acho que foi melhor eu ter ficado aqui no Brasil e continuar servindo ao meu eleitorado, não nos Estados Unidos, que também serviria para eles lá. Mas aqui de dentro eu sigo à disposição, inclusive com planos para o ano que vem rodar pelo Brasil inteiro, aproximando o governo Bolsonaro e os valores conservadores de toda a sociedade. Outro fato notório foi a questão da liderança do PSL. Essa questão ela toda se iniciou quando o então líder do PSL passou a orientar de maneira contrária ao governo matérias aqui dentro da casa. Coisa que quem faz normalmente é a oposição, não o PSL, que é exatamente o partido do presidente da República, naquele momento, até então. No dia seguinte, um grupo de parlamentares fez uma reunião dentro do Palácio do Planalto, com a minha presença, pediram a presença do presidente Jair Bolsonaro
E ali acabaram por decidir correr uma lista para tentar colocar um novo líder. Outros nomes foram tentados para essa liderança, mas nunca havia consenso, até que o meu nome foi proposto. O presidente Jair Bolsonaro foi contra o meu nome para a liderança do PSL, talvez por saber que seria acusado de tentar se construir uma narrativa dizendo que o presidente queria beneficiar o seu próprio filho, o que na verdade foi desmentido em diversos tweets de parlamentares do PSL, dizendo que naquela reunião realmente eu e o presidente dissemos que eu não queria ser líder. Pois bem, aceitei o desafio, corremos atrás das listas, começou aquela guerra das listas, quem é líder, quem não é líder, até que em determinado momento conseguimos construir uma maioria e a minha liderança foi fixada. Uma vez líder, não retaliei aqueles que votaram, que não assinaram a minha lista. Tratei todos de maneira isonômica. Falei para o governo para que executasse as emendas parlamentares no exato mesmo valor para todos eles, coisa que outras lideranças não fazem. Também recontratei todos aqueles que haviam sido exonerados por serem indicações de deputados que assinaram a minha lista. Retornei para as comissões deputados afastados, que tinham sido retaliados por assinarem a minha lista. Ou seja, eu só voltei ao status quo, ao status original, para exatamente tentar acalmar os ânimos. Somente algumas semanas depois, quando funcionários indicados pelos ditos deputados da ala bolsonarista passaram a ser demitidos, somente aí é que na liderança eu tive que demitir pessoas indicados, vamos dizer assim, pela ala bivarista para poder acomodá-los dentro da liderança, já que não foram demissões com base em mérito, mas sim com base em retaliações. Mas, mais uma vez, mantive todos os deputados com seus cargos, mantive todos os deputados nas suas comissões. Graças a Deus, a Justiça acabou por determinar a suspensão daquela punição que nós, parlamentares, recebemos do PSL, já que são punições que não têm base no mérito, mas sim no jogo político. Então, fico feliz que a Justiça tenha entendido dessa maneira, corremos atrás de uma lista nova, o meu nome foi novamente posto à condição de líder e fiz novamente o que eu realizei no primeiro momento. Voltei a tudo como estava antes, cada deputado na sua comissão, todos os cargos certinhos e, dessa maneira, tentando resolver esse problema. E assim a gente tenta fazer da liderança um local que abranja a todos, e não, como a deputada Joyce queria, um local apenas para os seus, chegando a proibir deputados de usar a estrutura do partido, proibindo assessores da liderança do PSL de prestar assessoria jurídica aos deputados do PSL, proibindo o deputado, como ocorreu, dando com a cara na porta quando queria gravar um vídeo dentro da parte de comunicação da liderança. Isso daí é inadmissível. E eu sei que vocês que não estão aqui dentro, vivenciando dia a dia comigo, por vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Muitas das vezes o que chega para vocês são notinhas plantadas exatamente por esse tipo de parlamentar. Então eu trago aqui verdades, não visando tensionar o cenário, mas para esclarecer a minha conduta ilibada e deixando para o julgamento de vocês o que é que vocês entendem que seja a pessoa desequilibrada nesse cenário. Mas a nossa atuação ela não se restringiu apenas à área internacional. Segui os compromissos assumidos com São Paulo, que é o estado que me elegeu. Então, dessa maneira, a título de transparência, também informo aqui as sociedades, as instituições, as prefeituras beneficiadas com emendas de nossa autoria. É verba vindo da União diretamente para a população de São Paulo. Então aqui nós conseguimos enviar para a Santa Casa de São Bernardo, o Hospital das Mulheres de Campinas, Prefeitura de Pacaraima, quem que pese não ser em São Paulo, é lá na fronteira com a Venezuela, uma área que a gente atua também, Santa Casa de Itatiba, Hospital de Sorocaba, Hospital das Clínicas, Hospital de Fornecedores de Cana de Piracicaba, Santa Casa de Franca, Hospital Amaral Carvalho, Hospital Sara, aqui em Brasília, que também atende pessoas do Brasil inteiro na reabilitação, é referência nessa área, Hospital do Câncer de Barretos, Polícia Militar de São Paulo, Terceira Companhia do 20º BPMI Caraguatatuba, Rota, querida Rota, que a população tanto gosta, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, emendas também para o alojamento do 38º Parque Boa Esperança, que é uma emenda que foi me solicitada pelo Gil Diniz, deputado estadual que tem conexão direta conosco aqui em Brasília.
Polícia Civil, Batalhão da PM de Ubatuba, Polícia Rodoviária Federal para a compra de viaturas, Prefeitura de Lagoinha, Ubatuba e também os hospitais de Guarulhos, a implementação do Centro de Lançamento de Alcântara e o Centro de Inteligência da Marinha. Além disso, ainda estive junto ao Ministério da Saúde, correndo atrás, e que agora foi liberado, acordos para melhorar o atendimento médico dentro da UPA que existe lá em Registro, na região do Vale do Ribeira. Também foram beneficiadas com verbas que conseguimos as prefeituras de Eldorado, Cajati, Miracatu e Pariqueraçu. Conseguimos, junto ao Ministério da Educação, o envio de ônibus escolares adaptado para pessoas especiais para Eldorado, Miracatu e 2 para Votuporanga. Meus caros, fico muito feliz com esse apoio que vocês me deram não só na urna, mas também na internet. Não se engane, cada pessoa é importante. Se a gente tem contra nós a mídia, grandes grupos de interesse, por outro lado, a gente só tem vocês aí, que são o povo, que são os nossos robôs, as tias do Zap e tudo mais que eles falam, Gabinete do ódio, milícia virtual. E, inclusive, queria agradecer vocês aí das redes sociais. E sem vocês, a gente não estaria aqui. A gente sabe que muita gente tenta controlar a internet exatamente porque eles não dominam a internet. Hoje em dia não é mais preciso você pedir, pelo amor de Deus, para a parte da carta dos leitores de um jornal, publicar a sua opinião. Basta você fazer um perfil e colocar essa sua opinião para todo mundo. Então, não desanima não. A gente toma pancada do lado de cá, mas é porque a gente tem a certeza que vocês aí estão junto com a gente. Um abraço, fiquem com Deus.